E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para uma aula de Sociologia e hoje nós vamos considerar o conceito de ideologia. Na aula anterior nós tivemos uma visão geral do pensamento de Karl Marx. E o pensamento de Karl Marx culmina nessa ideia tão importante na Sociologia de que as condições de trabalho, de que as condições materiais modelam a consciência do indivíduo. E essa relação de uma cultura, de uma estrutura dos conceitos, de uma estrutura das ideias e das relações de produção, que modela a consciência dos indivíduos envolvidos nessa luta material, tem que ver com aquilo que Karl Marx tanto critica, que são as ideologias. Mas então, o que é ideologia? Basicamente, existem dois sentidos do termo. Um sentido original, de quando a palavra surge, lá por um francês chamado Destutt de Tracy. Para ele, eles queriam fundar uma ciência, uma coisa um pouco mais objetiva, que analisasse as sensações e as ideias. Napoleão, na época, foi muito criticado pelos idealistas, nesse sentido aí, desses acadêmicos, idealistas. E aí Napoleão criticava os idealistas. Então, assim, essa disciplina, ideologia, não vingou. E a partir de Napoleão, que criticou os idealistas como sectários, dogmáticos, então o termo passou a ser um tanto depreciativo, pelo menos no uso francês de Napoleão. Por fim, então, estava inaugurado o uso moderno do termo. O dicionário de filosofia do Nicolas Abagnano, é muito bom o dicionário, inclusive, aqueles de vocês que tiverem interesse em estudar ciências humanas, qual que seja, deveriam ter esse dicionário. O verbete ideologia, o autor do verbete é Giovanni Fornero, italiano. Ele diz que ideologia é doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva, porém mantida pelos interesses claros ou ocultos daqueles que a utilizam. Então, já está dado assim um alerta para o uso da palavra e do termo, do conceito, ideologia. Primeiro, o conceito é mais ou menos vago, dependendo de quem está usando, e os interesses são muitas vezes difíceis de entender. Quais são os interesses do termo? Então você vai escutar a palavra ideologia em vários discursos, você vai ouvir falar de ideologia disso, ideologia daquilo. Então é um conceito, é um policonceito, é um conceito que tem várias formulações diferentes. No pensamento de Marx, nós temos interesse em clarificar um pouco o principal uso desse conceito, da ideia de ideologia. Não apenas Marx, mas aquilo que vem a ser o conceito de ideologia depois de Marx. Muito bem? Então vamos lá. Para entender o conceito de ideologia, nós vamos começar com o conceito de cosmovisão. Todos nós temos essa habilidade fantástica da linguagem. E a nossa linguagem, ela não apenas pode fazer referência a coisas que existem no mundo, a uma pedra, mas ela também pode fazer referência a símbolos puros. Justiça, amor, amizade, sociedade. Sociedade pode parecer estranho, porque a sociedade não existe, não está aí. Sim, existe essa aglomeração de pessoas, esse conjunto de pessoas que vivem em relação, mas o que é a sociedade objetivamente falando é um tanto vago. De qualquer forma, nós temos conceitos, e esses conceitos se explicam em cadeia. Para explicar um, você usa outro, e outro, e outro, e por fim todos eles estão conectados. É uma grande teia, uma rede de conceitos. Nós nos servimos de todos esses conceitos nas nossas vivências, nas nossas experiências, no dia a dia. Então, todos nós temos dezenas e centenas de conceitos, estão conectados com nossas palavras. Alguns conceitos são conceitos relacionados a valores, a práticas, a condutas, a deveres,
explicam a realidade, explicam a maneira como nós conhecemos as coisas, justificam certos comportamentos e criticam certas atitudes. Então, todos nós temos esses componentes do pensamento que vamos chamar de conceitos. E eles se retroalimentam no sentido de que conceitos são explicados por conceitos. Muito bem. Essa rede de conceitos, né, essa geografia, esse plano de conceitos que todos nós temos, ele é um tanto único, porque cada um de nós tem suas experiências singulares, mas ao mesmo tempo ele é compartilhado, porque também, senão, não poderia haver comunicação. E essa rede de conceitos não é apenas única e compartilhada, ao mesmo tempo, ela também faz conexão entre nós. Nós nos sentimos participantes de um conjunto, e esse conjunto é o conjunto de indivíduos que está submetido àquela mesma rede de conceitos. Então, aqueles que têm a mesma ideia sobre o universo, sobre a origem, sobre as causas, sobre a forma de saber, essas pessoas não apenas têm isso em comum, mas elas se sentem conectadas por terem isso em comum. O que é, portanto, isso, essa rede de conceitos que todos eles têm? É uma cosmovisão. Existe um livro em língua portuguesa bastante interessante que pode servir como ponto de partida para entender o que é uma cosmovisão. Chama-se O Universo ao Lado, de James W. Shire. Nesse livro, ele explica várias cosmovisões e comenta o que é uma cosmovisão, tenta esclarecer o conceito, é um ótimo ponto de partida. Mas ele dá uma lista de 7 elementos que podem nos ajudar a identificar a identidade de uma certa cosmovisão. E agora vamos dar uma olhada nesses 7 elementos. A primeira coisa para ele que modela a nossa cosmovisão é a ideia da causa primeira, a origem de tudo. Nós estamos aí, existe um universo aí, nós fazemos parte desse universo, tal, mas de onde veio esse universo? Você poderia ter basicamente 3 respostas. Deus criou, deuses criaram, ou é um universo material. Nós podemos simplificar ainda mais. Ou é o ato de um ente divino, de entes divinos, ou é um ato do acaso, de causas naturais, como, por exemplo, o Big Bang. Essas 2 respostas não são apenas 2 respostas de uma questão. Elas modulam nossa visão de tudo ao nosso redor. Todas as coisas ao nosso redor são moldadas a partir dessas respostas. E essa é uma das principais. Segunda questão para entender a cosmovisão. Qual é a natureza da realidade? Você diz, a natureza da realidade é material. São átomos assim e tal, e que se conectam segundo essas leis e tal. Outro vai dizer, não é apenas material, mas é também espiritual. Outro vai dizer, esse é um grande sonho de Brahma. Esse aqui é um projeto dos deuses, foi o Deus tal que criou. Então, qual é a natureza da realidade? Ilusão, realidade, fantasia? Terceiro, o que é um ser humano? O que é o ser humano? O ser humano é um animal, entre outros, que teve maiores adaptações e conseguiu se tornar o ser mais evoluído do planeta. O ser humano é um filho de Deus caído. O ser humano é um filho de Deus apenas, sem nenhum tipo de queda. O que é o ser humano? Ele é um ser material ou ele é um ser material e espiritual? Nós todos temos uma ideia sobre isso. E, inclusive, eu penso que é a ideia de ser humano que vai moldar todas as outras. Vários pensadores de filosofia vêm dessa maneira, né? Quarta questão, que eu acho que poderia ser deixada dentro da questão anterior, né? O que acontece na morte? Na questão anterior, nós perguntávamos o que é o ser humano. Todos nós temos uma ideia o que é o ser humano. Mas o que acontece com o ser humano na morte é uma resposta que deriva da anterior, né? O ser humano na morte se extingue, o ser humano na morte passa a um outro plano, ele reencarna, então todos nós temos uma resposta para isso. Essa resposta, em maior ou menor medida, pode ter sido pensada ou não, como todas aqui, né?
Mas nós temos uma ideia que mais ou menos ela é intuitiva. Quinta, epistemologia. Todos nós temos uma visão do que se pode saber e de como se sabe as coisas. Uma visão de como acontecem os procedimentos de conhecer. Sexta, todos nós temos uma ideia de certo e errado. O que é o certo? O que é o errado? O conjunto de respostas de um indivíduo caracteriza aquele indivíduo e faz com que ele se sinta participante de um outro grupo que também participa mais ou menos daquelas respostas. Então, o fato de eu ter, por exemplo, uma moral basicamente judaico-cristã, faz com que outras pessoas que tenham uma moral judaico-cristã, mesmo que existam nuances de diferença, se sintam conectados comigo. Quanto mais semelhante, mais conectados. Né? Todos nós temos uma ideia de certo e errado, e essas respostas dessas questões estão todas entrelaçadas. Por exemplo, se você tem uma visão materialista sobre a causa primeira, se nós viemos do Big Bang, não quer dizer que você não terá moral, mas quer dizer que sua moral tende a rejeitar certos valores que têm apenas fundamentos espirituais. Então, essas respostas todas estão entrelaçadas. Última resposta, sétima. Qual é o fim, o propósito, qual é o sentido, a direção da história humana? A história humana é a história de forças que conflitam entre o bem e o mal. De um lado está Deus e suas hostes, de outro lado está um ser maligno. Você tem essa ideia de bem e o mal conflitando. Então, se acontece, por exemplo, um acidente e um ente querido, alguém que nós amamos, morre, qual é a história por trás da história? Qual é a metanarrativa que explica aquele acontecimento? Ele bateu de carro por quê? Bom, ele bateu de carro porque o diabo tentou fazer isso e aquilo. Ele bateu de carro porque Deus sabia que no futuro a vida dele ele iria se perder e perder a salvação. Ele bateu de carro porque, bateu de carro, uma resposta materialista, bateu de carro porque perdeu o controle, porque estava embriagado e tal. Então, existe uma explicação por trás da história humana, né? Um sentido e um fim, e estas 7 respostas não são as únicas perguntas que nós poderíamos fazer, mas com elas nós conseguimos começar a mapear as cosmovisões. Certo? Então, o que nós estamos visualizando nessa aula até aqui? Todos nós temos uma rede de conceitos. Esses conceitos, esses símbolos, essas ideias, esses pensamentos, opiniões, valores, estão entrelaçados e retroalimentam-se. O fato de nós compartilharmos com outros indivíduos certos valores cria não apenas a possibilidade da comunicação, mas também a possibilidade da identidade desses indivíduos. Uma sociedade, ou mais de uma sociedade, inclusive, se constitui justamente por compartilhar uma linguagem e, portanto, um código de linguagem, conceitos, valores e ideias. Muito bem. Então, agora vamos para a questão da aula. Tendo isso em mente, o que é uma ideologia? Ideologia é a ordem de ideias que nos permite a dominação de outros seres humanos. Quando a ordem dos nossos símbolos, quando o conjunto de ideias compartilhadas por uma sociedade é de tal forma que o poder de certos está justificado sobre outros, e nós vamos ver aqui certas características, porque por enquanto estou sendo simplista. Quando o poder de certos sobre outros, quando a dominação de alguns sobre a grande maioria está justificado, naturalizado, então o que nós temos é uma ideologia. Então a principal característica da ideologia é a dominação. Alguns dominam outros. A professora da USP, Marilena Chaui, num conhecido livro Convite à Filosofia, traz uma lista de 6 itens que fazem com que nós possamos visualizar as características de uma ideologia. Quando é que uma ordem simbólica se torna uma ideologia?
Primeiro, quando há prescrição de normas. O que quer dizer? Quer dizer que aquele conjunto de símbolos orienta as ações humanas, modela os interesses humanos, diz o que deve se fazer, diz o que deve se pensar, diz como nós devemos nos expressar. Quando o conjunto dos símbolos determina e quer determinar, quando prescreve a conduta dos homens, então nós temos uma ordem simbólica, uma ideologia. Segundo, uma ideologia é uma representação da realidade. Ela dá sentido à realidade humana. Se utiliza de símbolos e criações mentais. Símbolos passam a ter alguma realidade. Vou dar um exemplo. O Hitler, claro, foi um indivíduo real, existiu, mas a ideia de Hitler, a ideia de nazismo, a ideia de partido, passam a ter alguma realidade. Elas passam a ter alguma materialidade na mente das pessoas. Uma ideologia faz uma generalização do particular, ou seja, trata o específico como exemplo de um fenômeno geral. Vou dar um exemplo. Todos os alunos de uma determinada turma são iguais. Como assim? Todos os alunos são iguais? Todos os alunos são iguais a quem? Então, existe uma generalização, todos, a partir de um ente específico. Todos são iguais a, e aí está apontado um modelo, e esse modelo vai ser a norma. E voltamos ao item número 1, né? Existe um tipo de prescrição. Além disso, existe uma inversão da realidade, esconde as reais causas de um fenômeno. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo que é um pouco polêmico, mas é porque é o exemplo que tem aqui no texto. O MST não luta pela reforma agrária, mas apenas invade terras. Então existe uma inversão. Qualquer que seja, se você quiser inverter a frase simplesmente, né, são de fato duas ideologias. Uma vai dizer que o MST não luta pela reforma agrária, mas invade terras, e outro vai dizer que o MST não invade terras, mas luta pela reforma agrária. Qual é a realidade e qual a inversão? Não queremos entrar no mérito da questão aqui. Mas numa ideologia existe uma inversão da realidade. Inclusive é importante saber que existe uma separação da realidade. A realidade não determina a ideologia determina a realidade. Existe também na ideologia uma naturalização das ações humanas. Tornar normal e natural aquilo que é histórico, ou seja, é simplesmente um produto da história, e contingente, ou seja, poderia ser diferente. É desse jeito, mas poderia ser diferente. Por exemplo, a desigualdade entre homens e mulheres. Né? Tende a se dizer isso é natural. Essa diferença nos papéis, na colocação, na proeminência dos homens e das mulheres não é um produto da cultura, não é um produto do símbolo. Segundo uma ideologia, isso vai ficar naturalizado. A ideologia dominante pretende naturalizar ações humanas. Ok? E por último, existe uma reificação da realidade. As coisas aparecem com vida própria, ou seja, coisas inertes ganham aspectos naturais. São construídas, não construídas pelos homens. Os salários não expressam, por exemplo, né, o exemplo dado pela autora, os salários não expressam relações desiguais de trabalho, mas são apenas salários. Né? A reificação do trabalho, veja só, nós já apontamos para ela agora há pouco. Vamos começar pelo exemplo para compreender. Os salários não expressam as relações desiguais, exploradoras de trabalho, mas são apenas salários. Então, a nossa realidade construída é a desigualdade de salários. E essa desigualdade de salários, ela é naturalizada, ela é a realidade. Ela é realizada em nós como se ela fosse um ato, um fato bruto, simples, direto, natural. Então, nós temos aqui 6 elementos que nos ajudam a ver a ideologia como ideologia. Mas, em termos simples, voltando a Marx e juntando tudo, o que interessa na compreensão do que é uma ideologia?
A ideologia é um conjunto de valores e regras e normas e símbolos que se inclinam para a dominação. Ela se serve principalmente da naturalização dos símbolos. Quando os símbolos deixam de ser percebidos como símbolos, como criação nossa, e, portanto, contingentes, poderiam ser diferentes, e passam a ser reais e verdadeiros e existentes por si mesmos, então eles são dobrados e mantêm a dominação e o poder de alguns sobre todos. Ideologia, portanto, é a ordem simbólica que permite a dominação. A ideologia, segundo Marx, que domina a nossa época, é o capitalismo. Para o bem ou para o mal, o capitalismo tem seus méritos e também tem os seus deméritos. É natural que nós critiquemos qualquer que seja a ideologia presente. Se o capitalismo e quando o capitalismo for superado e uma nova ideologia for instaurada e nós nos convencermos de uma nova ordem do universo, essa nova ordem também deve ser criticável. Então, nós precisamos evitar uma coisa. É muito comum nesse momento em que estamos criticando esquerda, direita, toda essa questão aí. Não é porque alguém é de direita que essa pessoa deveria se negar a criticar o capitalismo, a perceber que o capitalismo não tem apenas méritos, tem deméritos tremendos. E não é porque alguém é de esquerda, que deveria se negar a perceber os méritos do capitalismo. Qualquer um que pretenda empurrar essa balança para um extremo ou para o outro, é aquilo que o extremo nos faz ser, extremista. Pessoal, então vamos sempre buscar o ponto de equilíbrio, o ponto de sensatez, especialmente pretendendo o convívio. Um convívio de diversidade, de diálogo, de análise e de reflexão. Por hoje, um forte abraço para vocês. E eu espero que vocês tenham apreciado a aula de hoje. Até mais!